Olá, eu sou a professora Simone e eu e a professora Catherine, na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre Preparing an Oral Presentation. Ou seja, este é o momento que você vai começar a preparar a sua Oral Presentation para você participar de uma paper session, ok? So, let's start. All right. So, just to remember, ok? So, you've done so many things so far. Nossa, quanta coisa, né? A gente está quase indo para o finalzinho do congresso já. So, let's remember. So, first, okay, so you have gone to the welcome dinner. After the welcome dinner, you read the booklet of the conference. After that, you socialized, okay, in the conference. And then you watched the governor's speech. After that, you attended, okay, a poster session. You presented a poster session. And you, remember last class, okay? So, and you attended a paper session. How about now? What is next? E agora? O que a gente vai fazer, okay? So, now you are going to prepare your paper presentation. So, welcome on board, all right? E a professora Catherine agora vai nos mostrar com detalhes quais são os nossos objetivos de aprendizagem de hoje, ok? All right. So, our objectives are to be introduced to oral presentation practice. Nós vamos então apresentar como é a comunicação oral. Being familiarized with the characteristics of good and bad presentations. Ou seja, vamos ver e ficar um pouco familiarizados com as características de apresentações boas e não tão boas. Combining their written and oral skills to prepare oral presentation. Ou seja, vamos combinar duas habilidades, a escrita e a fala, para poder então preparar a nossa comunicação oral. Ok? Let's continue. Watch here with me. So, my question is, what makes a good presentation? Agora a gente vai assistir um vídeo, alright? So, watch the video, focus on the speaker's actions and answer. Vamos focar no que esse apresentador está fazendo. Será que tem algo diferente? Ok? So, and answer. Is it a good or a bad presentation? And why? Let's see it. Marketing is the activity set for institutions and process for creating Most girls like. Can you call me back? I'm having a presentation right now. yeah, have the value for customers, clients, partners, and society at large. Values for customers. Writing does not meet task or omission content. Point to the Ok, now let's check. E a professora Catherine vai dizer pra gente o que aconteceu de tão diferente neste vídeo. Ok, it's a bad presentation. Não é uma apresentação assim tão boa. Why? Because the speaker carries too many items. Ele está carregando muita coisa. Wears informal clothes. Ele se veste informalmente. Reads from the screen. Ele está lendo. Está lendo em vez de falar com o público, com as pessoas. Gives his back to the audience. Ele dá as costas para as pessoas. Ele se vira para a apresentação e fica de costas para as pessoas que estão ali prestigiando sua comunicação. And... Ok, gravíssimo. He answers a telephone call. Ok, ele atende o telefone.
speaks with a monotone voice, ok? Apesar da gente não conseguir ouvir muito bem o que ele fala, mas pela postura dá para entender. Folds his arms, that's not good, okay? So reads directly from his notes and does not keep eye contact with the audience. Ou seja, ele fica lendo o tempo todo. É como se eu virasse para você a partir de agora e só olhasse para o meu slide e não te desse atenção em nenhum momento. Let's continue. Okay, so Catherine, please. All right, a good presentation depends on your planning. Before starting the slide, make a checklist to consider. Ou seja, uma boa apresentação depende do seu planejamento. Antes de começar a criar os slides, temos que fazer um planejamento seguindo um checklist. Let's see. Okay, the checklist is, let's start with the audience. Pense sempre quem é, who is your audience? Quem estará te assistindo, ok? E aí, o que você vai fazer? Present clear objectives in the introduction. Be simple. Apresente os objetivos claros de uma maneira simples. Você não precisa de frases rebuscadas e também não precisa de frases longas. Be simple, ok? Present relevant information of your research to meet the audience's expectations. Ou seja, se você tiver alguma coisa já para chamar a atenção da sua audiência, que tal apresentar isso naqueles, pode ser até no slide de main points, why not? Daqueles subjects que você vai falar, ou seja, dos assuntos e, propriamente dito, os objetivos, ok? Promote involvement, ou seja, tente promover o envolvimento com a sua audiência. Promover o envolvimento significa você analisar todas as características de uma boa apresentação, tá? Para você poder, no que nós chamamos de engage, ou seja, trazer o outro para próximo de você, porque é muito importante. E agora a professora Catherine vai continuar e explicar qual que é o nosso próximo passo do checklist. Ok, the information organization. Como vamos então organizar toda a informação? Design a clear structure, beginning, middle, end. Como falamos anteriormente, você vai ter partes na sua apresentação, o começo, o meio e fim. É muito importante definir essas partes. Then, link different sessions together. Faça com que essa transição entre uma parte e outra não seja brusca, que ela seja fluida. Distribute time properly. Ou seja, pense nas proporções de tempo, quanto você vai se dedicar a um slide e a outro. E é importante que você planeje, porque se você tem 20 minutos para apresentar, você tem que colocar toda a sua informação na tela e na sua voz. Inform the audience if and when questions are allowed to be made. Ou seja, você vai dizer para os seus participantes, para the audience, que ao final, ou eles podem interromper, você tem que informar a sua plateia que momento que eles são permitidos a fazer perguntas. Let's continue, ok? Now with me, use of visuals. Vamos começar a usar o máximo que a gente puder de imagens, figuras. Elas falam muito. Let's check. Promote involvement. Make it simple. Use simple visuals. Não faça muita coisa poluída, ok? Use the technology resources professionally. Ou seja, utilize os recursos da tecnologia de maneira profissional. And, whenever possible, provide handouts. O que são os handouts? São normalmente pequenos informativos, papers, que você vai distribuir antes de começar a sua apresentação. Let's continue, ok? How about body language? A Catherine vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Ok, body language é o que o nosso corpo diz. É a nossa postura, como vamos nos comportar perante a nossa audiência. Então, mantém a relaxed posture, fique relaxado. Engage the audience using eye contact. O que é importante é você olhar para cada participante que está na primeira fila, tentar fazer o contato visual com aquele participante que está lá no fundo da sala. É extremamente importante para envolver os participantes na sua apresentação. Avoid distracting manners. Temos que tentar evitar coisas que vão distrair, fazer com que os participantes desviem o olhar da sua apresentação.
Now let's continue with me, okay? So, what makes a good presentation? Então, vamos lá para um outro desafio, ok? Que tal agora a gente assistir um vídeo com uma característica bem diferente do primeiro que nós assistimos, ok? Pay attention to every single movement. Veja como este speaker, veja como ele age, ok? So, watch the video, focus on the speaker's actions and answer. So, is it a good or a bad presentation? And why? Okay? Now, let's check. Good. So, is it a good or a bad presentation? Catherine, can you help me, please? Okay, now it's a good presentation. É uma apresentação muito boa. Why? Because the speaker is dressed formally, ele está vestido formalmente. He is professional in his manners. Ele tem uma postura profissional. He gives handouts to the audience. Ele distribui os folhetos com informativos que podem ser anexos, podem ser resultados da pesquisa. He uses clear texts and diagrams in the slides. Ele faz uso de visuals, de figuras para poder representar os seus dados, como gráficos, podem ser um exemplo. He has good energy and smiles to the audience. Ou seja, ele sorri e mantém uma energia boa e positiva para promover o engajamento com a audiência. Keeps good body language. Ele mantém, então, uma postura que seja favorável e positiva para que as pessoas recebam essa informação de forma agradável. So let's roll up sleeves and dig in. Ou seja, vamos arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Para quê? Para fazer a apresentação. Let's prepare the presentation. Okay, now with me. Writing the presentation slides. Nós primeiro vamos mostrar para você como que você vai escrever, se preparar para montar a sua apresentação e depois também para fazer a apresentação oral. Let's start, okay? So, prepare your slides based on the following actions. Prepara sempre seu slide pensando nas ações que você vai ter durante a apresentação. É um conjunto. Você, o slide, aquilo que você quer apresentar passo a passo. Por isso que o planning is very important. So, introduce yourself. Apresente-se. Inform the audience about the content and purpose of your presentation. Vamos informar sobre o conteúdo e o propósito da nossa apresentação. Deliver your talk, ou seja, comece a sua apresentação e muito sucesso. Present a conclusion, indo para o finalzinho, vamos apresentar uma conclusão. And open to discussion. Só para a gente relembrar, nós temos todas as partes da estrutura que nós vimos na última aula. Beginning, middle and end. Let's continue, ok? Agora, Catherine. Ok. Writing the oral speech. Vamos então começar a escrever a nossa fala, estamos planejando aquilo que vamos comunicar para os participantes que estão nos prestigiando. An oral presentation is a combination of a written and oral skills. É a combinação de duas habilidades, a escrita e a fala. Create your slides using sentences and images that will guide your presentation. Ou seja, coloque nos slides imagens que vão representar a sua fala e que vão te ajudar a conduzir a sua apresentação. Ok, let's continue. Vamos para a parte escrita comigo, alright? So, introduction slide. Esse é o slide da sua apresentação, the number one, ok? The first slide must inform.
obrigatoriamente você tem que ter informações sobre presentation title, ou seja, o título da sua apresentação, conference name, o nome da conferência, ok? Do congresso, assim por dizer, institutional affiliation, qual a instituição que você faz parte, ou como aluno, ou como futuro professor, ou até mesmo se você vai representando alguma escola, por exemplo, ok? Author's name and position, o seu nome e position, student, professor, coordinator, sempre importante você dizer qual é o seu papel na instituição, ok? E a ordem, ela vai variar muito de participante para participante. Dá uma olhada aqui, nós temos tudo isso que nós falamos na apresentação STEM Connections and Action Research Project, ok? Now let's continue com a Catherine, que vai falar sobre como você vai planejar a sua fala. Ok? Introduction speech. Então, podemos começar saudando a plateia. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Catherine. I'm from Univesp. I'm a teacher there. And my presentation is about an action research project. Ok? Now let's continue. Vamos para o próximo slide, para a parte escrita. Presenting objective slide. Por que tem ali slide or slides? Tudo vai depender do seu estilo de apresentação. Às vezes, você vai utilizar um único slide para o objetivo ou mais slides se você quiser utilizar imagem, ou seja, utilize aquilo que te dá mais conforto e que faça você se guiar pela apresentação. So, vamos continuar. State the objective of your presentation in topics. Sempre vamos trabalhar com tópicos, ok? Apresente o objetivo em tópicos. E nesses tópicos, you can inform. O que você vai informar nesse tópico? The objective itself. Ali nós temos um exemplo muito interessante de um autor que ele foi muito conciso e muito simples na hora de apresentar. So, be simple. E agora a professora Catherine vai falar para vocês como é que fica a fala neste momento de slide. Ok, stating the purpose. Aqui temos vários exemplos, eu vou usar apenas um. I'm going to talk about components of design thinking. No caso do outro slide, ele colocou em tópicos, mas você também poderia usar perguntas, ok? Alright, so now presenting objective slides. Agora a gente tem uma outra forma de você apresentar. So, state the overview of your presentation in topics. You can inform. Agora o quê? Main points that will be covered, ou seja, os aspectos principais da sua apresentação, conforme você pode ver ali naquele slide, tá? Olha, o formato dele já induz quem está participando a entender que são os tópicos principais. Questions Policy and Other Announcements. Questions Policy e Announcements não estão lá, ou seja, antes de você começar a sua apresentação propriamente dito, você, na sua fala, vai dizer quando é que a pessoa pode fazer perguntas e se tem algum aviso. Geralmente, nos congressos, as perguntas são sempre feitas ao final de cada sessão e depois existe um momento geral para discussão. Mas, se você tiver em outro contexto, é importante que você sempre deixe a sua audience, ou seja, o seu público avisado, um momento que ele pode fazer pergunta, para evitar que no meio da sua fala as pessoas ficam levantando a mão e aí você se perde no tempo e your audience talvez não fique muito satisfeito, ok? E se tiver algum aviso, por exemplo, vamos ter um break a tal hora ou vamos fazer um sorteio, enfim, qualquer tipo de aviso que seja necessário. Now, agora a Catherine vai mostrar para você um pouquinho como que a gente vai falar sobre essas coisas. Ok, presenting an outline. Né? Então, o que vai acontecer nessa apresentação? I can start with, I've divided my talk in 3 parts. First I will, then I will, after that. Ou, por exemplo, to start with, I'm going to explore the concept of design thinking. And then I will compare. After that, I am going to describe. And finally, I will evaluate. Okay. Now, let's continue. Vamos lá. Presentation Delivery Slides. Então, depois que você fez toda a sua apresentação, a sua
propriamente dita, mais os objetivos e os aspectos principais. Agora você vai começar a falar sobre o assunto, o tema que você vai apresentar. So, it's important to inform. Introduction já foi, and objectives. Um slide simples com bullets. Continuing, o próximo, the context, ou seja, o contexto da sua pesquisa, são todas as informações, very simple, bullets and images, ok? Continue, the resources, ou seja, os recursos, caso você tenha para apresentar, ok? De novo, bullets, very simple, and some images, ok? Then you continue, ainda continua fazendo a apresentação, delivering the presentation. É o momento de você falar sobre methods, ok? Their evaluation methods, bullets, ok? E alguma imagem que seja sempre representativa. Continuing, it's time to present the results. Vamos apresentar os resultados. Normalmente temos os gráficos. Para os gráficos, tome muito cuidado, tá? Para que eles fiquem legíveis sempre e para que seu público possa entender. Then we continue to the conclusion. Apresentamos tudo, now it's time to conclude. Okay, so the conclusion is the end of your talk. You can show your findings, ou seja, é o momento de você mostrar todos os seus resultados. Então, a gente começa com um slide que de repente pode se chamar Next Step. Have a look, ok? Now, a Catherine vai falar para vocês como que a gente vai falar sobre isso. Okay, so we can conclude our presentation by saying to conclude or to sum up, para concluir ou para finalizar. In this presentation, I wanted to show you the concept of design thinking, or I hope to have been able to show you that the concept of design thinking is... Ok? Tem mais alguns slides que você pode encaminhar o finalzinho da sua apresentação. Quais são? So, conclusion, we are going to show now the conclusion. To conclude, and then you continue, usa a linguagem que a Catherine acabou de mostrar para vocês. Existe também a possibilidade de você mostrar references, conforme a gente falou, às vezes você mostra, às vezes não, tudo vai depender da sua audiência e também do seu estilo de apresentação, ok? Continuing. Algumas pessoas gostam de colocar personal information aqui, com todos os dados, para deixar a plateia com possibilidade de entrar em contato com você, principalmente por e-mail ou qualquer outro tipo de mídia social, ok? So, and then you have questions, que são os slides que você abre para as perguntas, and to finish, inviting for questions. Como é que você vai fazer isso? E a Catherine é que vai dizer isso pra gente. Okay, there are many ways, tem muitas formas. I will be glad to answer your questions if you have any. Então, eu vou ficar contente e vou responder as perguntas se você tiver alguma. We have some time for questions. Olha, temos tempo para perguntas. If you have any questions, I would be pleased to answer now. Se você tiver alguma pergunta, eu posso respondê-las agora. Ok? E aí você tem o slide de agradecimento. Very simple, ok? Very good. Como que eu agradeço, Catherine? Ok, você pode dizer para a sua plateia, that completes my presentation. Thank you for your attention. Or, thank you very much for listening. Estamos chegando no final da nossa videoaula. Então, antes da gente encerrar, vamos recapitular todos os aspectos que discutimos hoje com a professora Catherine. Okay, so to wrap up, in this class you were introduced to oral presentation practice. Então, nós apresentamos como fazer uma apresentação, tanto na parte do slide, quanto na parte da fala. The characteristics of a good and bad presentation. And we also worked with the combination of written and oral skills to prepare a presentation. Ou seja, nós vimos exemplos de boas apresentações não tão boas, e ao mesmo tempo combinamos as duas habilidades de escrever e falar numa comunicação. Ok, a gente sabe quão importante é esse tema. Nós vamos disponibilizar para vocês mais vídeos com apresentações não só de nativos, ou seja, apresentações de estrangeiros como nós, ok? Vamos disponibilizar também diversos modelos de slide, ou seja, tudo para que você possa praticar e apresentar num congresso internacional o seu projeto integrador. So, agora encerrando, I thank you very much and see you pretty soon. Bye bye.
Bye bye.